Olá, oitavo ano! Hoje nós vamos estudar sobre os triângulos, sobre a congruência de triângulos. Duas figuras são congruentes quando elas possuem a mesma forma, as mesmas medidas, todos os ângulos iguais, todas as medidas de todos os lados iguais. Basicamente, é como se as figuras fossem idênticas. Quando elas são idênticas, nós dizemos que elas são congruentes. Sobre os triângulos, existem 4 casos de congruência. Esses casos, eles vão servir para você olhar nas figuras e saber se elas são congruentes ou não. O primeiro caso diz que 2 triângulos são congruentes quando eles possuem os 3 lados com a mesma medida. Quando eu tenho a medida lado, lado, lado. Por exemplo, aqui eu tenho o segmento AB, que mede 2, eu tenho o segmento DE, que também mede 2. O segmento AC mede 5 e o segmento DF também mede 5. O segmento BC mede 6 e o segmento EF também mede 6. Então, se eu tenho as medidas dos 3 lados, né, dos 2 triângulos, eu posso afirmar com certeza que eles são congruentes, pelo caso lado, lado, lado. O segundo caso de congruência é o lado, ângulo, lado. Nós podemos afirmar que duas figuras, né, 2 triângulos, são congruentes quando nós temos a medida de 2 lados, aqui no caso 5 e aqui 8. Aqui também mede 5 e 8. E o ângulo formado por esses 2 segmentos de reta que têm a mesma medida tem o mesmo valor. Aqui 60 graus e 60 graus. Então, é lado, ângulo, lado. Então, o ângulo formado tem que ser pelos 2 segmentos de reta que a gente tem a medida. Percebam, ó, 8 e 5. Os 2 lados estão formando o ângulo de 60 graus. E nesse triângulo, se você rotacionar, fica mais fácil de identificar. Ali, eu tenho também a medida 8, a medida 5 e entre esses 2 segmentos de reta, a gente tem a abertura de 60 graus. Por isso que eles são congruentes, eles se encaixam perfeitamente. Se você sobrepor, você vai perceber que as duas figuras são idênticas. O terceiro caso de congruência é o que diz ângulo, lado, ângulo. Então, nós temos aqui, ó, um ângulo de 45 graus e um ângulo de 60 graus. O segmento que está entre esses 2 ângulos, ele mede 4. E nesse outro triângulo aqui, se você rotacionar, fica mais fácil de identificar. Nós temos aqui o ângulo de 45, o lado que mede 4 também, e o ângulo de 60. Então, 2 triângulos são congruentes quando nós sabemos a medida de 2 ângulos dele, e o segmento de reta que liga, que une esses 2 ângulos, também tem a mesma medida. Então, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. O quarto caso de congruência é o lado, ângulo, ângulo oposto. Percebam que aqui nessa figura, né, nesse triângulo RST, nós temos o ângulo de 75 graus e na frente dele, olha, eu tenho um segmento que mede 5. Então, esse ângulo de 75 graus, ele é oposto ao lado que mede 5. E eu tenho ainda um ângulo aqui de 40 graus. Então, esse caso de congruência, você vai utilizar quando você tem um ângulo, tem o lado que fica oposto a esse ângulo, certo? Então, é lado, ângulo oposto, e tem mais uma medida, mais um valor aqui de ângulo. Você não pode confundir com o terceiro caso. Por quê? Olha o que tem de diferente no terceiro caso. É ângulo, lado, ângulo. E nesse caso, olha, se aqui fosse o terceiro caso de congruência, a medida teria que estar aqui, ó, entre os 2 ângulos. E isso não acontece. O que acontece tem a medida de um lado, temos o ângulo oposto a ele e mais um dos ângulos. Esses 2 triângulos são congruentes, olha só, se eu rotacionar. Eles são idênticos, por isso que eles são congruentes. Olha só, o ângulo de 75, que é oposto ao lado que mede 5, e o outro ângulo de 40 graus. Nós estudamos também sobre o triângulo equilátero e o triângulo isósceles.
O triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, percebam que o triângulo equilátero possui os três ângulos medindo 60 graus. Já o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados com a mesma medida e um terceiro lado com uma medida diferente. No triângulo isósceles, dá para a gente perceber que os dois ângulos da base têm a mesma medida. E se nós traçarmos um segmento que passa pelo ponto médio desse lado, que tem a medida diferente das outras duas medidas, dá para você perceber que vai dividir em duas partes iguais. E isso vai nos servir para resolver alguns probleminhas. Já aqui no triângulo equilátero, a gente pode visualizar a mesma coisa. Se eu divido, por exemplo, o triângulo passando aqui pelo ponto médio do lado AC, dá para você perceber que nós vamos dividi-lo em dois triângulos que são congruentes. Esse triângulo, deixa eu dar um nome aqui para esse ponto, vou chamar de ponto P. O triângulo ABP e o triângulo CBP, eles são congruentes porque eles possuem todos os lados com a mesma medida, todos os ângulos iguais, eles são idênticos. Então, olha o que dá para a gente verificar. Se eu tivesse uma atividade, por exemplo, pedindo para você descobrir a medida do ângulo X e a medida do ângulo Y. O ângulo Y, dá para você perceber que ele mede 60 graus. Já o ângulo X, dá para perceber que ele é a metade da medida desse ângulo formado no vértice B. Então, se o total aqui é 60 graus, o valor de X vai ser a metade. Então, o X vai ser a metade de 60 graus, ou seja, 30 graus. Aqui no triângulo isósceles, vamos supor que fosse um probleminha pedindo para você descobrir os valores de X e de Y. Aí dá para você perceber que esses dois lados, eles têm a mesma medida, porque é um triângulo isósceles. Se eles têm a mesma medida, eu posso montar uma igualdade, uma equação. Eu posso dizer que 2y menos 5 é igual a y mais 2. Eu monto uma igualdade e eu resolvo essa equação. 2y menos y é igual a 2 mais 5. Então, o y vale 7. E se você substituir esse valor 7 no lugar do y, você vai perceber que vai encontrar medidas iguais para os dois segmentos, para o segmento EF e para o segmento FG. Vamos substituir só para vocês verem. Se o y vale 7, 7 mais 2 dá 9. 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 5 também resulta em 9. Por isso, ele é um triângulo isósceles, os dois lados têm a mesma medida. E os ângulos da base, eles também são iguais. Então, aqui e aqui, os dois ângulos têm a mesma medida. Se for para a gente descobrir a medida x, eu também posso montar uma equação. Posso dizer que x mais 40 é igual a 2x mais 12. Aí eu vou isolar a incógnita. Nesse caso, é mais fácil isolar no segundo membro, porque se eu isolar aqui no primeiro membro, a incógnita vai ficar negativa. Mas se quiser, também pode fazer, é só multiplicar por menos 1 depois. Eu vou isolar no segundo membro. Então, eu vou deixar o 40 no primeiro membro, vou passar o 12, lá, negativo, igual a 2x menos x. 40 menos 12 vai dar 28. 2x menos 1x vai dar x, ou seja, o x vale 28. E se você substituir, olha só, 28 com mais 40 vai dar 68 graus. Aqui também tem que dar 68. 2 vezes 28 é 56. 56 com mais 12 também dá 68 graus. Então, essas propriedades dos triângulos equilátero e triângulo isósceles, elas vão servir para nós resolvermos problemas envolvendo essas características.